Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar diversos versículos que provam que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela é uma grande mentira e que todos os cristãos, eles não praticam o que está ali escrito. E o fato de não praticarem estes versículos que eu vou te mostrar prova que não tem Deus nenhum, que o cristianismo não é a verdade, que Jesus mentiu na cara dura, os apóstolos também, e que, obviamente, esse Deus não existe e nem qualquer outro Deus de qualquer religião e de qualquer outra fé. É tudo, sem exceção, mitologia completa. E antes de eu começar aqui, meu muito obrigado a você que me acompanha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, ativa as notificações ali no sininho e é só alegria, já deixa sua curtida, seu comentário e é só de boa na lagoa. E muito obrigado a você que é membro, que tem me ajudado para continuar fazendo esse trabalho. A você que tem feito as suas contribuições aqui no Pix, contato@edsontoshio.com. Muito obrigado pela ajuda, que é essencial, muito importante para que eu possa fazer esses vídeos. Show de bola? Assim a gente continua nessa luta que é de esclarecer as coisas para as pessoas, de tirar aquele véu da ignorância, fazer a galera sair da caverna e assim aprenderem a realidade e não serem mais feitas de bobas, de idiotas, de bestas pelos líderes religiosos e assim terem uma vida livre e mais plena. Show de bola? Muito bem. Então, bora lá para esse tema sensacional. A casa tá em silêncio. A noite tá pesada. De repente, um rangido no corredor. O coração acelera. A respiração trava. Parece até cena de filme de terror, né? Mas calma, não é assombração não. Hoje o susto é de outro tipo. Porque aqui no Rebelião Ateísta, a treta é sempre contra as ideias que tentam enganar a gente. E quem chega para puxar esse papo com vocês é ele mesmo, o professor Edson Toshio. O cara que manda a real sem frescura, sem medo de cutucar onde dói. O conteúdo que ele trouxe hoje vai incomodar muita gente, mas é justamente por isso que vocês não vão querer perder nada. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E eu já deixo aqui, né, um desafio para os crentes provarem que eu estou errado. O spoiler é que você não vai conseguir, mas eu vou te deixar aqui, ó, todo passo a passo. É só você cumprir isso daqui. Beleza? Na represa? Bora lá. Só tem uma maneira de você ter a certeza de que Jesus seria o Messias, que está escrito tanto no Evangelho de Mateus quanto no de Lucas. E eu vou te mostrar aqui agora, porque sem isso daí, ele seria só mais um. Ok, então vamos lá. Mateus 11, versículo 1 em diante, diz assim, ó. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Esse João aqui é o João Batista, ok? Já estava preso, ó. E Jesus respondendo disse-lhe: Ide anunciai a João as coisas que ouvis. E vedes, que coisas são? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizarem em mim. O próprio João Batista, que teria batizado Jesus, que teria dito, ó, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi para isso que eu vim, para que ele aparecesse. Ele tem dúvidas se Jesus é de fato quem deveria esperar, o Messias, o Cristo, ok? Beleza. E aí você viu como é que Jesus justifica, né? Fala, é claro que sou eu. Você não vê como é que eu falo, você não vê as palavras que eu digo. Ora, bolas, é óbvio que sou eu. Quem falaria como eu? Quem ensinaria o que eu ensino? Não foi isso que Jesus fez. Ele deixou muito claro que os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados. Olha só, e aos pobres é pregado o evangelho. Você está entendendo que ele está dizendo, ó, o que está acontecendo aqui na tua cara prova que eu sou esse Messias. Então, para que você realmente acreditasse que Jesus fosse de fato esse Filho de Deus, o escolhido, os milagres eram essa prova.
E você acha que isso parou só ali? Ah, não, então basta que esteja escrito num livro mitológico, então já tem que acreditar porque diz que aconteceu. É óbvio que não, isso aí tem que ser muito inocente, igual eu fui por mais de 20 anos, né? Não, para com as drogas. Sai da caverna. A questão em si aqui é que não é somente Jesus fazendo os milagres. Não. Isso se torna um pré-requisito para todos aqueles que crerem nele e que forem pregar o evangelho. É obrigação. Não é só sair falando. Não é só sair dizendo palavras que podem ser interpretadas como bonitas ou estranhas ou afrontosas. Não. Afrontosas foi lindo, né? Pode ser confrontadoras. Mas vamos lá. Em relação aos crentes, você deve operar as mesmas obras que Jesus. Caso contrário, você é só mais um na fila das religiões existentes desde que a humanidade começou a fazer essas invencionices. E eu já adianto que sim, a sua religião é só mais uma, tá? Não tem nada de diferente dela. Tanto é verdade que aqui em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, ele manda os discípulos pregar o evangelho, olha só, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, beleza, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Catoshi, mas isso aí era para os apóstolos e tal. Calma, calabreso e calabresa, relaxa aí, porque você não vai escapar disso daí não, tá bom? Aliás, você que não tem fé, você que é ateu, ateia, você é agnóstica, agnóstico, você que tem outra religião e fica aí muitas vezes ouvindo crentes papagaiando como se eles fossem donos da verdade, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus e blá blá blá. Use todos esses versículos que eu estou trazendo para você e desafios para colocar em prática. Você vai ver que eles vão ficar, ó, pianinhos. O máximo que eles vão fazer é reclamar ou te xingar, porque é o máximo que eles conseguem, mas eles não conseguem praticar a Bíblia. Mas vamos lá? Isso aqui é pré-requisito do Evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Paulo está dizendo aqui, ó, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Você está entendendo que é com muita certeza, não dá para duvidar. Você chegar a ser, por quê? Não é porque falou bonito, não, é porque tinha poder. E esse poder, ao longo de toda a Bíblia, não, aqui a gente está falando do Novo Testamento, mas você pode pegar do Antigo Testamento também. É milagre, é Deus aparecendo, é nuvem da glória de Deus, é um monte de coisa surgindo, é fogo caindo do céu, é mar se abrindo, são coisas acontecendo toda vez que ele quer se manifestar, tem que estar lá. Não dá para você fugir desse materialismo, tá? Dessa parte física, não tem essa espiritual, para com as drogas, isso aí é conversinha fiada. E eu vou além, porque aí nós temos aqui Paulo também em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Tá dizendo aqui, ó. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E aí, você conhece alguma pregadora, algum pregador que sempre que vai pregar, ao invés de ficar usando palavras persuasivas para induzir as pessoas ao erro da fé, elas mostram o poder de Deus? É? Elas mostram o Espírito Santo em ação? Ou of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, that's nigh. Não, isso não é Espírito Santo nenhum, até porque Espírito Santo não existe nem é, né? Mas a questão em si é, cadê o poder? Hã? Cadê? Sinais, prodígios e maravilhas. Não tem, né? Aí o pessoal, olha só, Paulo está dizendo, eu não fiz isso para que a sua fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. E poder de Deus, de acordo com todos os relatos, são milagres, são maravilhas, são sinais que ninguém poderia chegar e falar, caraca, velho, aí não tem como eu rebater, né? Então, não tem ninguém que faz isso e ponto final. Mas eu vou além. Você vai ver que o próprio Jesus, ali em Atos do capítulo 1, ele diz para os apóstolos, não saiam de Jerusalém, fica ali. Por quê? Eu vou te mostrar por quê. Atos 1, versículo 8 diz assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Você
entendeu aqui? Para que os próprios apóstolos pudessem ser testemunhas de Jesus, eles precisariam esperar que o Espírito Santo descesse e desse poder para eles. É esse poder que o próprio Paulo também está dizendo ali. O Espírito Santo, poder, e aí você vai ver que eles não só saem falando em línguas, mas eles falam em línguas que eles não conhecem, que são de outros povos. Você já viu isso acontecer? Não, né? Só isso of the King the Power, que o cara nem sabe o que tá falando. Para com as drogas. Agora, além disso, você vai ver uma série de sinais, prodígios e maravilhas. E isso também, obviamente, na vida real não acontece, porque isso que acontece na Bíblia é só um conto fantasioso, é mitologia, entendeu? Só isso. Não é nada diferente com outros contos religiosos mais antigos. E isso aconteceu, inclusive, com outros apóstolos depois, como o próprio Paulo e Barnabé. Aqui em Atos 14, no versículo 3, eles estão pregando e diz aqui, ó: detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Olha aqui, como é que a confirmação, o testemunho da palavra, através de sinais e prodígios. Lembra, João Batista, como é que eu sei se você é ou não um cara que tinha que vir? Milagre, morto ressuscitando, cego vendo, coxos andando, você tá vendo milagre? Sou eu. Então, do mesmo jeito, todos que pregam têm que ter isso. Toxa, você está exagerando, é mesmo? Vamos continuar. Hebreus capítulo 2, versículo 2 diz assim, ó: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como? Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Mais uma vez, o discurso é, cara, você não pode nem escapar. Entende que seria algo inegável você ver uma série de sinais, de milagres, de maravilhas, de dons do Espírito Santo, e era torto à direita. Se você for pegar o ministério de Jesus, que seria de mais ou menos 3 anos a 3 anos e meio, você teria todo dia que ele estaria pregando e fazendo milagre. Continuamente, cara. E do mesmo jeito, os apóstolos indo pregar também era continuamente tendo milagres, expulsando demônios, fazendo um monte de coisa. Isso tinha que acontecer, era o que Jesus chamava de obra de Deus. Tanto é que aqui, ó, Romanos capítulo 15, versículos 17 e 18, o próprio Paulo diz: de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Você entendeu aí o que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Sinais, prodígios, maravilhas, poder do Espírito Santo? É isso, é sempre isso daí, tá bom? Não é pra você virar político, não é pra você ficar tentando, nossa, eu vou dominar a terra, sim, vamos tomar o poder e vamos ser uma nação que serve ao Senhor. Tem nada disso, ao contrário, a Bíblia condenaria você por querer fazer isso, tá bom? Você não lê a Bíblia, né? Mas ela não é a palavra de Deus, por que você foge dela? Toxo, mas isso daí eu ainda acredito que era só para os apóstolos e tal. Não, vou te mostrar agora. A não ser que você diga que Jesus tenha mentido, não é? Então vamos lá para o texto, o capítulo. O evangelho que deixa o pessoal com medo. É aquele que a gente cita e os crentes começam a tremer. E agora? O que eu faço? Fora esses todos que eu já trouxe aí que, né, já deixa o pessoal B, sabe? Eles não estão seguindo o evangelho, porque todo mundo só sai falando bosta, só sai papagaiando um monte de mentira, e aí quer dizer que eu estou fazendo a obra de Deus. Não, nunca ninguém fez isso. E outra coisa, deixar claro, esses milagres que eles falam que aconteceram aqui, obviamente nunca aconteceram, tá bom? Mas, bora lá pro texto que os crentes tremem. João capítulo 14, vou pegar não só do 12 ao 15, vou pegar anterior para você entender, tá bom? E não ficar falando que tá fora de contexto. Versículo 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha, presta atenção. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Opa, obras, presta atenção nessa palavra, hein? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, não acredita só porque eu estou falando. Eu estou fazendo um monte de coisa aqui. Creia pelo menos por isso. Olha só o seguinte. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim não são os apóstolos só. Aquele que crê em mim, você crê, não crê? Você crê, você fala, eu creio, eu tenho fé. Você está aqui, ó, você está aqui nesse texto, tá? E tá falando, na verdade, duas vezes. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso daqui já serve para aqueles que gostam de falar assim, né? Ah, você não pode tentar ao Senhor teu Deus, isso é o diabo que está fazendo, ele faz se ele quiser ou não. Não, animalzinho de teta, tá aqui, ó. Tudo quanto você pedir em meu nome, eu farei para quê? É para que o Pai seja glorificado no Filho. Você quer glorificar a Deus através de Jesus? Como é que você faz? Está escrito. Você tem que fazer as mesmas obras e outras maiores. Você está fazendo? Quantos mortos você ressuscitou hoje? Né? E ontem? Pretende ressuscitar quantos amanhã? Tem meta, não? Ah, você não tem meta? Aí quando você bater, você dobra, né? Igual a Dilma. Parabéns! Ai. E aí? Quantos enfermos você curou? Já pegou na serpente? Tem gente que pega. Eu tô falando de serpente mesmo, como tá lá em Marcos 16, que daqui a pouco eu leio pra você. E aí? Me diz, como é que você tá nas obras de Jesus? Quando você pede, tá acontecendo? Você sabe que não, né? Mas vamos continuar. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E ainda diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, pronto. Já tá falando, ó, na verdade eu digo, se você crê em mim, você também vai fazer as obras que eu faço, outras maiores. Tudo que você pedir, eu vou dar, e o Pai vai ser glorificado no Filho. Cara, simples assim, se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Você crê, não crê? Muito bem. Você consegue pedir agora para o Senhor uma obra maior? A obra maior seria agora aniquilar completamente todo tipo de conflito existente entre Israel e Gaza, entre Israel e o povo palestino. Você consegue pedir agora isso para Deus? Qualquer coisa que você pedir, não tem uma condição aqui. Você reparou que, além do você crer, aquele que crê em mim vai fazer. Fora isso, não tem. Não, tem que respeitar o tempo de Deus. Não, isso daí vai contra a vontade dele. Será que é a vontade de papai? Não tem nada disso no texto. Para de inventar desculpa esfarrapada. Para de tentar fugir pela tangente. Eu quero saber, você vai conseguir fazer isso? Faz aí, tenta aí. Tá com medinho? Então peça outra coisa. Você consegue pedir, então, para que o câncer de mama, só o de mama, depois você pode pensar em outros, seja totalmente aniquilado, ou pelo menos revelado todo o processo de cura de forma completamente certeira para os cientistas agora? Você consegue fazer isso agora? Não precisa nem curar direto, só pede para revelar a cura para que os cientistas trabalhem. Aí gera mais conhecimento e tal. Você consegue, pode fazer isso? Tá com medo? Tá vendo? E mesmo que você faça, mesmo que você entre em ação, faz aí. Eu te provo que não vai acontecer absolutamente nada disso. Os cientistas continuarão pesquisando até descobrirem, e não será Deus que os ajudará na hora que eles entenderem como proceder, neste caso e em quaisquer outros, tá? Toshio, mas essa questão das obras é relacionada à caridade, é amar a pessoa, é ajudar ao pobre e blá blá blá, para com as drogas. Vou te mostrar aqui no próprio Evangelho de João, né? Porque cada evangelho fala de um jeito, e aí tá falando de obras aqui, vou te falar o que são obras de acordo com o Evangelho de João. João capítulo 9, olha que interessante, desde o versículo 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha só, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Opa, que obras de Deus seriam essas?
Ah, ele é um cego de nascença, ele é um mendigo, então vamos dar dinheiro para ele, vamos dar comida para ele, vamos dar roupa para ele. Se você puder fazer isso, que bom, faça mesmo. Agora, é o que está aqui nesse texto? Não. Versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Você viu o que é a obra de Deus aí? As obras do Pai têm que ser feitas enquanto é dia. Então eu vou pegar e vou fazer. O que ele fez? Enxergue. E aí? É simples. É bem simples. Não tenta... eu vou trazer uma interpretação diferente. Não tem essa, tá bom? Senão você vai ter que fazer isso de interpretação, inclusive com a ressurreição de Jesus, com ele ascendendo aos céus, com a morte dele e com quaisquer outros tipos de ensinamentos. Não tenta criar metáfora onde não existe metáfora. Não tenta ficar maquiando a coisa. Eu quero saber, você está fazendo as obras de Deus? Inclusive, você está fazendo as obras enquanto é dia? Para todo mundo ver. Pode ver, o pessoal veio, voltou vendo a galera, como assim você tá vendo? A galera tem que ver, entendeu? Não é as escondidas, não é assim, nossa gente, meu testemunho, eu estava doente, aí eu fui curado. É mesmo? Aí quem viu? Não, só fui eu e Deus, né? Ninguém viu porra nenhuma. Não tem laudo médico, se tiver um laudo é fraudado, é mentiroso, tipo aquele do Pablo Marçal que ele fez lá nas eleições, que acabou quebrando a cara dele. Mais ou menos assim, né? O pessoal fica aí maquiando, simplesmente para tentar provar uma mentira. E aí eu te desafio também, ó cristão e cristã, a provar que isso aqui é verdade. Você conhece mais uma pessoa, pelo menos, que crê do mesmo jeito que você? Pode ser da sua igreja ou de outra, que professa a mesma fé? Sim? Legal, vamos para Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20. Olha só, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Você viu que é tudo, não é uma coisa ou outra, tudo. Beleza? A não ser que você diga que Jesus é mentiroso. Vamos lá, quem fala isso sou eu, mas vamos lá. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem 2 de vós. Por isso eu perguntei se você conhece pelo menos mais um. Então, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. E aí, tá pronto para fazer isso? Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Tá vendo? Você nem precisa ir para a igreja com um monte de gente lá não, para dizer que eu estou na presença do Senhor. Basta 2 ou 3 só. Uma vez que tiver feito isso, você conseguirá fazê-lo. Mas eu não conheço ninguém, Toshio, não tem problema. Jesus também disse, quando você for orar, vá lá no seu quarto, se tranque ali sozinho e orando em secreto, teu Deus que vê em secreto te recompensará. Não dá para você escapar, tá bom? Você pode pegar e fazer a sua oração e pedir qualquer coisa. Afinal de contas, eu já li João 14, lá não tem essa prerrogativa, eu tenho que ter pelo menos 2 ou 3, né? Não. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. É só você pegar e começar a fazer, tá bom? Então eu já te mostrei aqui diversos textos que provam que para o evangelho ser considerado real, que Deus de fato está confirmando a palavra dele como testemunho a esta verdade, obrigatoriamente tem que ter milagres, tem que ter as expulsões de demônios, tem que ter mortos ressuscitando, tem que ter coxos andando, tem que ter cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, tem que ter leprosos sendo purificados. Tem que ter isso continuamente, não é uma vez só, tá? É no ministério todo, é direto e reto. Tá indo pregar, tem que acontecer. Pregou, tem que acontecer. Pregou, tem que acontecer. Você entendeu? E eu te mostro por quê. Marcos 16,15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. E aí, os crentes param aí. Eles param aí. Porque falam, isso aí eu tô fazendo. Jesus mandou, é a grande comissão, tô fazendo. Tá não. Porque você esqueceu de ler o versículo 17, que é uma concatenação, é uma junção, é uma soma com isso que está sendo falado nos versículos 15 e 16. Olha só.
Depois que ele diz, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, ó, essa palavra está juntando com outro texto. Não é ou talvez, ou quem sabe, ou se Deus quiser, tem nada disso. E estes sinais seguirão aos que tiverem muita fé. É o que está escrito aqui? Não. E estes sinais seguirão aos que souberem qual é a vontade de Deus no tempo certo e orarem exatamente de acordo com aquilo no momento específico. Está escrito isso aqui? Não. Está escrito o quê? E esses sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Lembra de João 14? Aqueles que creem em mim farão tais coisas. E aí? Mas o que seriam esses sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é assim, e os mandarão para o hospital. E não. Tem que curar. Tá acontecendo isso? E aí, olha só que interessante. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles quem? O Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Nossa! Como é que Jesus confirma que a palavra é verdade? Com os sinais que se seguiram com a pregação. Quando você prega, quais sinais aparecem aí? Você viu quais são os sinais, não viu? Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vou expulsar demônios, falar novas línguas, pegar nas serpentes e beber algo mortífero não vai fazer dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É direto, cara. Se você pregou e batizou, tem que ter sinal. Não é só, o evangelho e o batismo tem que ser sempre. A gente repete. Sinal é de vez em quando, né? É quando a gente contratar um ator, uma atriz, é quando a gente comprar alguém para fingir alguma coisa, é quando a gente aprender umas técnicas de ilusionismo e de hipnose para a gente ludibriar a galera. Não. É quando tiver um efeito placebo. Não. Para. Tem que ser na hora e tem que ser nítido que é Deus agindo. E aí? Tá fazendo? Conhece alguém que faz? Duvido. Tem ninguém que faz isso. Absolutamente ninguém no mundo inteiro e nunca ninguém fez. Jamais. Isso aqui nunca aconteceu. E é óbvio que eu não vou deixar esse texto aqui importante, que é de Tiago, no capítulo 5, falando pra galera lá que não eram os apóstolos nem nada, e olha só o que ele está dizendo. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Se você orar, vai passar a aflição, segundo ele. Está alguém contente? Cante louvores. Tá bom. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aí, você está fazendo isso? A pessoa está doente, está chamando os presbíteros. Você está doente, ao invés de tomar remédio, de ir para a farmácia, de procurar um médico, de procurar um hospital, um pronto-socorro, você está chamando os presbíteros, os anciãos da igreja, a galera que tem mais conhecimento ali, para que eles façam a oração da fé e você automaticamente se levante? Não, né? E quando fazem, se alguém já chegou, vamos orar e tal, cura na hora? É óbvio que não, né? Pois é, não acontece. Então, vamos lá, gente. E inclusive, se você pegar e ver com a ideia, lógico que acontece, eu já senti melhoras e tudo mais. Veja esse vídeo aqui, onde eu apresento todas as explicações científicas, psicológicas, fisiológicas ligadas ao que o pessoal gosta de falar que foram curas espirituais. E eu provo que não tem cura espiritual nenhuma, absolutamente nenhuma. Aí, talvez, se você viveu ou ouviu alguém dizendo que passou por isso, eu já refutei nesse vídeo aí. Toshi, mas aqui está dizendo que a oração da fé salvará o doente. Então ele está falando de salvação da alma, da vida eterna. Não, animalzinho de teta! Tanto que ele está dizendo que o Senhor o levantará. O cara está mal, está doente, o Senhor o levantará e ele separa.
e, se houver cometido pecado, serão perdoados. Ele está separando essa salvação da cura física e o pecado, se tiver cometido, vai ser perdoado. Entendeu? E olha só que a oração da fé é dos presbíteros sobre a pessoa. Então não dá para você chegar e falar, a pessoa está em pecado, por isso ela está sofrendo. Não! Pode ir lá, faz a oração da fé, a pessoa vai ser curada e caso tenha cometido pecado, também vai ser perdoado. A oração da fé do justo pode ir muito em seus efeitos, né? O que está escrito. E ainda está dizendo, se você está se sentindo culpado, confesse suas culpas uns aos outros e aí vocês sararão, para que sareis, está escrito. Toshio, mas o próprio Tiago diz que você pede e não recebe porque você pede mal para esbanjar nos seus próprios prazeres. Quer dizer então que quando você vai interceder por alguém que está doente é para esbanjar nos seus próprios prazeres? Quando você vai interceder por alguém para que se encontre a criança que foi sequestrada, isso significa que é para você se deleitar em seus próprios prazeres? Quando você está orando para que acabe uma guerra que está matando, dizimando a galera ali, isso significa que é para você esbanjar nos seus próprios prazeres? Quando você pede, então, para que uma pessoa seja ressuscitada porque ela foi assassinada, isso significa, então, que você está fazendo isso para esbanjar nos seus próprios prazeres? É mesmo? Quando você pensa nas crianças com câncer e nos adultos com câncer, na sua família que está com Alzheimer ou com qualquer outro tipo de problema, ou com diabetes ou pressão alta, e você quer que essas pessoas vivam, que fiquem curadas, que elas vivam bem, você está querendo esbanjar nos seus próprios prazeres? Eu acho que não, né? Então, se você pedir essas coisas, deveriam acontecer. Você está entendendo? Então não tenta usar essa desculpinha esfarrapada, tá bom? Porque isso daí eu não deixo passar batido também, não. Eu sei que existem aqueles que ainda vão dizer que isso era mais no tempo dos apóstolos e blá blá blá, ou alguns que ainda vão dizer que eram só os apóstolos que faziam tais milagres. Pessoa que não lê a Bíblia, né? Porque Estevão, ele não era apóstolo, ele era um diácono e ele fazia milagres, sinais. Filipe também era um diácono, um evangelista e também fazia milagres e tudo mais. E aí, tá lá na Bíblia, ou você vai me dizer que é mentira? Eu digo que é mentira, eu sei que é mentira, mas aí você vai falar a verdade, dizer que isso é tudo mitologia? Isso sem contar o Ananias, que ele foi lá em Damasco e orou sobre Paulo, e Paulo, que estava cego, voltou a enxergar. E aí? Quem que era esse cara que era um anônimo? Fora que eu já li aqui pra você Marcos 16 e João 14, que é pra geral, beleza? É pra geral. E do mesmo jeito também Mateus 18, que eu já mostrei. Tem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Tem que acontecer, velho. É pra qualquer um. Ou você vai me dizer que Deus está fazendo acepção de pessoas, ele deixa só alguns fazerem, outros não. Aí você vai mostrar então que a Bíblia está errada, que ela está se contradizendo? Fora que o próprio Paulo, em Coríntios, ele diz ali que tem os dons espirituais, né? Inclusive dentro desses dons aí vão ter dons de cura, de operação de maravilhas ou de milagres, entre tantos outros. Por que você não pede então esse dom? Já que eu não tenho fé. Então, um dos dons é dom da fé. Por que você não pede? Aliás, lá em Gálatas 3:5, Paulo diz: aquele que vos concede Espírito Santo e opera milagres entre vós, por acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha só, as obras da lei não teriam o Espírito Santo em milagres, mas pela pregação da fé teria o Espírito Santo com milagre. Tá vendo? E ele está dizendo o quê? Para os Gálatas. Ele não está dizendo para apóstolos nenhum. Então são cristãos, pessoas que acreditavam e que aconteciam milagres. E aí? Toshio, mas isso só foi quando os apóstolos estavam vivos. Quando o último apóstolo morreu, acabou. Cessaram-se os dons espirituais. Cessaram-se os milagres. É mesmo? E onde é que está escrito isso, animalzinho de teta? Os testemunhas de Jeová, entre outras pessoas, gostam de usar isso aqui, 1 Coríntios capítulo 13, eu vou te mostrar como é uma interpretação muito burra, né? Vamos lá, versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí a pessoa vai parar aqui, né? E vai dizer o que? Tá vendo? Quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte, que seriam as profecias, que seriam as línguas, que seriam a ciência, vai passar. Inclusive os milagres. Já era. E aí eu falo, o que é perfeito? É a palavra de Deus, a Bíblia. Caralho. A Bíblia agora é perfeita. Caramba, velho. Por isso que eu falo, o pessoal nunca leu.
para falar uma idiotice dessa, né? Mas, primeiro, ainda que fosse, digamos que fosse a Bíblia a coisa perfeita. Ele está dizendo o seguinte, então não tem mais dons, não é? Não tem mais profecias, não tem mais línguas. E a ciência desapareceu? Porque está escrito aqui, ó, havendo ciência, desaparecerá. Desapareceu a ciência? Não, ela está mais firme do que nunca, porque sem ela a gente está lascado, porque esse Deus aí que o pessoal prega não faz porcaria nenhuma. Mas vamos continuar o texto? Vamos lá, né? Vamos lá, versículo 11, ó. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser um homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior desses é o amor. Olha só, presta atenção. Veremos face a face. Agora conhece em parte, mas vamos conhecer como eu sou conhecido. É disso que ele está falando da perfeição. Seria quando todas as coisas se consumassem e eles pudessem realmente entender e ver e contemplar face a face este Deus, esta glória divina. Entende? E assim como ele é conhecido, ele conheceria aquele que o conhece. Ou seja, não tem nada a ver com a Bíblia formada. Não tem nada a ver com o cânon que foi fechado. Não tem nada a ver com qualquer desculpinha esfarrapada de testemunha de Jeová ou de qualquer outro tipo de fé que fica falando um monte de idiotice. Isso tá no texto, caceta, é só ler. Então já aniquilei completamente essa babaquice. Não tem essa de cessar, até porque os próprios pais da igreja, entre 150 a 200 depois de Cristo, mais ou menos neste período, ou seja, bem depois da morte dos supostos apóstolos, eles também diziam que estava acontecendo milagre, cura, até ressurreição de mortos, sabia? Lá, o Justino Mártir, ele fala que aconteciam estas coisas. O Irineu de Lyon também fala sobre tais questões de curas e de milagres e de ressurreição de mortos, inclusive. E quando você pega Tertuliano, ele também fala de curas acontecendo. E aí? Se os apóstolos morreram tivesse cessado, como é que os pais da igreja, que inclusive vão acabar corroborando mais à frente as ideias para que depois se forme o cânon que alguns dizem que é o perfeito é a Bíblia, eles estão dizendo que estavam acontecendo milagres lá. Então só isso aí já contradiz essa tese idiota, além daquilo que eu já acabei de apresentar, né? Toshio, então você está dizendo que pelo fato de pais da igreja terem escrito que tinham milagres, então significa que existiram milagres? Porque está fora da Bíblia, então significa que existiram milagres? É óbvio que não! Caramba! Milagres não existem, não tem Deus nenhum, não tem mundo espiritual, não tem Satanás, não tem paraíso, não tem salvação eterna, não existe pecado, entendeu? Existe crime, pecado não. Não existe nada dessas coisas. Para com as drogas. Para pensar aqui comigo. Relatos de milagres aconteciam séculos e séculos, muito antes do cristianismo. Por exemplo, se você for pegar os egípcios, eles faziam cultos para a deusa Ísis, e ela era, entre outras características dela, ela era a deusa das curas. O pessoal acreditava que ela realmente fazia curas. E aí, você vai me dizer que aconteceram essas curas, ou você vai falar, não, isso era uma mitologia egípcia? Tudo mentira. Aí a sua é o quê? Fora que você vai ter em Roma os templos que eram para Asclépio, que dependendo vai chamar de Esculápio. E sabe o que esses templos faziam ali? Além de terem pessoas misturando, né, medicina com a parte da fé e tudo mais, era exatamente para receber pessoas para que elas fossem curadas. E aí você tem, inclusive, registros dizendo ali que tem pessoas que foram curadas de determinadas doenças. Que milagres aconteceram. E aí, você vai acreditar nessas curas? Foi o deus Asclépio que realizou essas curas, inclusive de ressurreição de mortos. Até por isso Zeus teria matado ele, porque senão ele ia tirar a ordem da raça humana, né? A ordem das coisas como devem funcionar. Onde já se viu ficar ressuscitando o morto? Mata o cara. Aí matou. Aí ele virou um deus. E aí ficava fazendo curas milagrosas. Você acredita nisso? Sabe desde quando o pessoal cultuava Asclépio? Século 13 antes de Cristo. Muito tempo antes de Jesus aí com as suas mitologias. Aí você pode pegar relatos dentro do hinduísmo, cara, onde tinha até gurus que ficavam levitando. O pessoal fazendo o jogo de ilusionismo, né? Isso aí muitos mágicos fazem e tal. O pessoal tava fazendo para dizer, olha, eu tô levitando, eu alcancei a iluminação. E até tem relato de gente falando que os gurus multiplicaram comida. E aí?
Você acredita? Isso sem contar no budismo, que o próprio Buda teria andado sobre as águas, e não só ele, outros monges também teriam feito isso, que Buda poderia simplesmente se teletransportar de um lado para o outro, e outros milagres que ele teria feito e outros monges também poderiam realizar. Você acredita nisso? Aliás, isso aí teria acontecido séculos antes de Jesus também. Jesus é a mesma coisa, são só relatos que o pessoal cria, igual fazia séculos e séculos e séculos e séculos antes dele, cara. Só isso. O cristianismo também é uma mitologia e uma grande mentira. E os milagres eucarísticos da Igreja Católica também todos são mentirosos. Se você colocar a prova ali, é tudo mentira, vai tudo cair por terra, tudo mentira. Até quando eles dizem, não, foi comprovado cientificamente. Mentira, não teve nada de ciência lá, tudo pessoal comprado, é tudo fake, absolutamente tudo falso, ok? Tudo. Isso aí faz com que as pessoas fiquem presas na fé, é só controle para ter seu dinheiro, acorda pra vida. Em suma, todo o sistema religioso tem os seus milagres, e obviamente nenhum deles é provado. O cristianismo não é nada diferente disso. E aí entra outra contradição, né, completa. Porque assim, se os milagres eram a prova, a confirmação, o testemunho de Deus para aquela pregação, para mostrar que realmente era verdade, então, por que não tem mais? Ou Deus mudou, ele parou de agir, o que já contradiz a própria Bíblia, que diz que ele não muda, ele é imutável, até porque ele seria atemporal, segundo alguns crentes. Se ele está fora do tempo, é impossível ele mudar também. Se ele mudou, então ele não está mais fora do tempo, ele está dentro do nosso tempo. Tem que decidir. Coisa contraditória do caramba, né? Mas se ele parou de agir, ele então mudou. Ou você vai ter que pegar e assumir que simplesmente nunca houve milagre nenhum. Até porque não existe Deus nenhum. É tudo um mito, tradição, repetição e uma série de mentiras e de enganação. No fim, o cristão que diz que crê em Jesus, mas só fica repetindo alguns versículos ali, meu caro, e não faz nada de milagres, nem coisa alguma, essa pessoa não é nada diferente do muçulmano, não é nada diferente do hindu, não é nada diferente do budista, não é nada diferente de qualquer religião. Você só repete, você só fica papagaiando as coisas relacionadas à sua fé, igual todas as outras religiões também ficam fazendo o mesmo. Porém, tem uma diferença, né? A diferença é que o cristão, ele gosta de ficar vomitando nos outros que ele tem a verdade absoluta, que todos os outros são do demônio, que eles serão condenados, e inclusive criando uma série de preconceitos contra várias classes, várias pessoas, vários grupos sociais. E com a desculpa esfarrapada de que está usando a Bíblia e que aquilo é a palavra de Deus e ele não pode fazer nada a respeito. Não faz nada do que eu trouxe aqui e ainda quer pegar e jogar o peso nos outros. Ele não vive o que é para ser vivido, mas ele quer forçar os outros a viverem aquilo que ele acha que é o ideal. A hipocrisia na forma mais pura, né? Por isso que eu faço esses vídeos. Exatamente para ver se a pessoa acorda, sai da caverna e para de fazer o mal para as outras pessoas em nome da sua fé. Porque eu sou a favor do Estado laico, que você possa ter a fé que você quiser, ou se você não quiser ter fé, que você seja livre para isso também. Agora, usar essa fé para colocar na política, para ficar obrigando os outros a seguirem o que você acha que é certo, sendo que obviamente não é, e é isso que eu faço nos meus vídeos, eu provo que está completamente errado o cristianismo e qualquer fé. Eu foco no cristianismo aqui porque por volta de 80% da população do Brasil é cristã. E as outras religiões não ficam tentando empurrar da goela abaixo as suas crendices, cara. Então, agora se elas começarem a fazer, eu vou trazer aqui e vou desmistificar da mesma maneira. Que é tudo fake, toda, sem exceção alguma, tá? Não tem Deus, não tem mundo espiritual, não tem reencarnação também, não tem Alá, o Alcorão não é a palavra de Deus, não, Maomé não tem nada de especial. Para. Bom? Viva a sua fé, mas não fique fazendo essas baboseiras que eu acabei de falar aqui. E seja feliz, tá bom? Faça o bem para você e para as pessoas, ao invés de ficar fazendo o mal em nome de Deus. Então eu deixo aqui um desafio. Para você que é cristã, para você que é cristão. Se você crê em Jesus, faça o que Ele te mandou. Cure, ressuscite, realize milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Para a glória de Deus, não é para a sua glória, e você sabe disso. Faça. E não é só uma vez, isso é contínuo, é um ministério contínuo. Enquanto você estiver vivo, tem que acontecer direto e reto, para provar que é Deus mesmo, entendeu? Não é organizando ali com atores e atrizes para ficar ali enganando a galera, não. Então, se você não fizer isso,
Você só é mais um papagaio, uma papagaia da fé. E você não é nada diferente do muçulmano, do hindu, do budista, do zoroastrista, daquele que segue o sikhismo ou de qualquer outro tipo de religião, taoísmo, ou seja lá o que for. Ou seja, você só fala. E vamos deixar claro uma coisa aqui. Os milagres tem que ser aqui, ó, na frente da galera. Entendeu? Documentado com live, entende? Não é vídeo editado, não é falso laudo, não. É a galera indo lá e acontecendo sem qualquer tipo de possibilidade de eu chegar e contestar aquilo. Entende? E não só eu, qualquer outra pessoa que consegue analisar estas coisas aí de forma muito mais profunda e verificar os truques de ilusionismo, de hipnose e de persuasão que a galera usa para ficar ali simplesmente manipulando a galera. Não, nada disso. Tem que fazer a coisa acontecer como diz no seu livro sagrado que era assim. Então eu te pergunto, cadê os milagres? Cadê as curas? Cadê morto ressuscitando? Cadê os crentes indo nos velórios e fazendo com que as pessoas parem de chorar porque a pessoa acabou ressuscitando e elas agora estão alegres? E se chorarem, chorarão de alegria. Isso vai ter sido filmado. E saiu de um, já vai para o outro, porque muitas vezes você tem nos cemitérios aí vários velórios acontecendo, né? Então vai lá e faz. Consegue? Você consegue nos hospitais e curar a galera? Você consegue entrar em qualquer site de pessoas desaparecidas e fazer com que elas sejam encontradas, ainda que só seja para localizar o corpo? Você consegue fazer isso? E aí? Se você não tem resposta, a conclusão ela é inevitável. A Bíblia, como mais uma vez eu provei aqui, não é a palavra de Deus. Ela não é, tampouco, inerrante. Ela é só um livro de mitologia barata. E ela é tão falsa, tão mentirosa, quanto todas as outras. E aí, curtiu o vídeo? Deixa aqui o seu like, por gentileza, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque é só alegria. Então aí você já sabe, né? Se alguém pegar e falar assim, eu creio em Deus porque eu sinto Deus, entendeu? Você fala, não, sentir não prova nada. Sentir não prova nada. Então todas as outras fés estão certas também? E aí? Ora bola, porque todo mundo sente alguma coisa, né? O próprio texto bíblico diz que tem que ter as mesmas obras de Jesus. Tem que ter milagres, sinais, prodígios e maravilhas. É isso que prova que o evangelho é diferente. Duvido o pessoal colocar em prática. E com isso eu não só provei que a Bíblia não é a palavra de Deus e não é inerrante, eu provei mais uma vez que Deus não existe e nem é. E eu duvido alguém conseguir provar o contrário e da mesma maneira aí refutar qualquer uma das coisas neste vídeo ou em quaisquer outros que eu tenha feito. Porque quando eu digo que eu sou irrefutável, é em dois campos. Quando eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, isso não tem como eu ser refutado. E quando eu digo que Deus não existe e nem é impossível eu ser refutado. Tá bom? Porque ninguém jamais conseguirá provar o contrário disso. E ponto final. As outras coisas você consegue me refutar de boa na lagoa. Porque essas outras duas que eu falei é muito óbvio, entendeu? É coisa que qualquer criança saberia fazer. Não é porque eu sou bom e inteligente não, tá bom? E muito obrigado mais uma vez a você que é membro do canal, a você que é membro deste canal, muito obrigado pela sua ajuda financeira, muito obrigado a você que tem feito a sua contribuição via Pix, que ela é muito importante, assim como todas as ajudas, inclusive quando você assiste os vídeos até o final, que você deixa a sua curtida, que você compartilha com a galera, deixa o seu comentário, muito obrigado. E vamos levar esse conhecimento para mais pessoas, esse desafio para que as pessoas vejam que estão sendo ludibriadas pelas lideranças religiosas para ascenderem ao poder político e ficarem dominando a galera como massa de manobra, deixando a pessoa na ignorância para que eles continuem aí sugando o nosso dinheiro. Não vamos deixar isso acontecer mais. Vamos promover uma mudança cultural e fazer a coisa realmente engrenar para frente, para de recuar, é crescer na ciência, na educação, na cultura, de uma maneira que a gente possa avançar na tecnologia e realmente vivermos uma vida cada vez melhor, mais saudável, mais digna para todas as pessoas de todas as fés, sem preconceitos, sem racismo, sem a misoginia, sem a perseguição religiosa, sem essa intolerância, sem a homofobia, sem a escravidão, sem essa galera querendo defender pautas absurdas em nome da fé. Conto com a sua ajuda e mais uma vez muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Abraço, fui! E aí, pessoal? Firmeza? Bom, agora que a gente assistiu esse vídeo do professor Edson Toshio, só posso começar agradecendo a todo mundo que ficou até aqui, de coração. Sempre bom ver essa comunidade crescendo, trocando ideia, questionando, porque é disso que se trata o Rebelião Ateísta. A gente não fica calado diante de dogma nenhum.
O Toshio sempre chega trazendo umas porradas que fazem muita gente pensar, mas como sempre já dá pra imaginar a reação da galera cristã, né? Vão aparecer com aquele pacote de argumentos reciclados, aqueles que a gente já conhece de cor e salteado. E é aqui que a gente precisa conversar, porque se por um lado eles vêm com as frases prontas, por outro a gente tem a razão e a lógica ao nosso lado, e isso não se abala tão fácil. Sempre tem aquele que solta que a Bíblia é a palavra de Deus, como se isso fosse resolver qualquer coisa. Só que esse livro é um caldeirão de textos escritos por homens, escolhidos por concílios, editados, cortados, reorganizados. Se fosse palavra divina perfeita, não teria contradição nenhuma, e a gente não veria versões diferentes até do mesmo episódio, como a ressurreição de Jesus. E se a própria fonte se contradiz, como é que pode ser prova da própria veracidade? É argumento circular. O Toshio mesmo já bateu nisso. Usar a Bíblia para provar a Bíblia é como dizer, eu sou o melhor porque eu mesmo tô dizendo isso. Não tem como levar a sério, e quando eles percebem que não colou, vem com aquele papo de fé. Ah, mas você tem que sentir Deus. Sentir? Ora, a gente sente de tudo. Sente medo vendo filme de terror, sente arrepio ouvindo uma música boa, sente raiva quando alguém corta no trânsito. Sentimento não é evidência de nada além do funcionamento do cérebro humano. Se fosse assim, cada religião estaria provando sua própria verdade, já que muçulmanos sentem, hindus sentem, espíritas sentem. Cada um jura que a experiência subjetiva é prova definitiva. E se todos estão certos, então ninguém tá. Outra coisa que aparece muito é a velha ladainha de que sem Deus não existe moral. Essa então é de rir. Se fosse verdade, ateus seriam monstros sem lei, e o mundo estaria em colapso nos países mais seculares. Mas basta olhar. Justamente onde o ateísmo cresce, os índices de qualidade de vida e segurança também crescem. A moral não veio do céu, veio da evolução e da convivência. A gente aprende a respeitar regras porque isso mantém a sociedade funcionando. Aliás, se a moral dependesse de Deus, como explicar o mesmo Deus que manda não matar e logo em seguida ordena massacres no Antigo Testamento? É moral só quando convém? E aí tem a outra cartada clássica. A ciência não explica tudo, logo Deus existe. Esse é o famoso Deus das lacunas. Tudo que a gente não entende, eles correm para enfiar Deus como resposta. Era assim com o trovão, era assim com as pragas, e agora é assim com a consciência e com a origem da vida. Só que o problema é que cada vez que a ciência explica alguma coisa, Deus encolhe. É uma divindade que vive no escuro da ignorância humana. Onde a luz do conhecimento entra, ele some. Se a explicação para algo é apenas milagre, então não é explicação, é desistência. E claro que não pode faltar o papo de que Jesus ressuscitou, como se fosse prova definitiva, inquestionável. Mas o que temos são relatos escritos décadas depois, divergentes entre si, sem nenhuma fonte independente para confirmar. Uns falam de um anjo, outros de 2. Uns dizem que eram 3 mulheres, outros falam só de Maria Madalena. E no meio dessa bagunça, querem que a gente trate isso como registro histórico confiável. No máximo, a gente tem prova de que cristãos acreditavam nisso, mas acreditar não é o mesmo que ser verdade. Tem gente que acredita em Elvis vivo até hoje. E quando o argumento histórico não cola, vem o apelo popular. Mas olha quantas pessoas acreditam, não pode ser mentira. Como se a verdade fosse decidida por voto. Milhões acreditaram que a Terra era o centro do universo. Milhões acreditam em astrologia até hoje. Se a quantidade de seguidores fosse o critério, então o Islã teria tanto peso quanto o cristianismo, já que também são bilhões. O que importa não é quantos acreditam, mas quais evidências sustentam a crença. E aqui, a gente sabe, evidência nenhuma. E tem também aquele golpe baixo. Você só é ateu porque quer viver no pecado. Essa é a mais fraca de todas, porque parte da ideia de que a pessoa só rejeita Deus para se entregar à libertinagem. Como se fosse impossível não acreditar genuinamente. Só que primeiro, pecado é invenção teológica, não é categoria real do mundo. Segundo, ateus vivem de todo jeito. Tem ateu que é certinho. Tem ateu que erra, como qualquer pessoa.
E o mesmo vale para os religiosos. Quantos pastores já não caíram em escândalos? Quantos fiéis não cometem crimes mesmo jurando seguir mandamentos? Ateísmo não é desculpa para nada, é só ausência de crença. A moral vem de consciência e empatia, não de medo do inferno. E quando todos esses falham, vem a versão gourmetizada. Deus é a consciência, é o amor, é o universo. É a tática de mudar a definição para que nunca dê para negar. Só que isso não explica nada, só troca palavras. Dizer que Deus é amor é o mesmo que falar que amor é amor. Não adiciona informação, só cria confusão. Se Deus é apenas um sinônimo de coisas que já existem, então não precisamos de Deus como conceito. Amor é amor. Consciência é fenômeno biológico, universo é matéria e energia. Fim de papo. No fim das contas, todos esses argumentos têm o mesmo destino. Desmoronam quando colocados sob análise crítica. O Toshio sempre deixa isso claro. Não é que o cristianismo falha em um ponto ou outro, é que toda essa estrutura se apoia em areia movediça. É fé sustentada pela repetição, não pela verdade. E a gente aqui, no Rebelião Ateísta, tá justamente para mostrar que não precisamos de dogma para ter ética, propósito e vida plena. O conhecimento é suficiente, e é muito mais honesto. Então, galera, é isso. Depois de ouvir o Toshio e pensar em tudo isso, eu só tenho a agradecer de novo a cada um de vocês que ficou até o final. Esse espaço só faz sentido porque vocês estão aqui, debatendo, curtindo, comentando, compartilhando. Quero saber de vocês. Qual desses papos vocês mais escutam no dia a dia? Qual foi o que mais deu trabalho de rebater? Deixa nos comentários que eu quero ler e tenho certeza que vai render uma troca de ideia braba. Não esquece de fortalecer o canal. Deixa o like. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda fica preso nesses argumentos e se inscreve para não perder os próximos. O Rebelião Ateísta tá crescendo e é graças a vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Um forte abraço e até a próxima, meus rebeldes ateístas.